Seja bem-vindo ao 10º Fórum da Banca. Durante o último ano, o sistema financeiro nacional tem sido diferenciado do de outros países em dificuldades e até considerado resiliente. Foram várias as metas cumpridas. A questão já não reside na necessidade ou não de desalavancar, mas no modo de o fazer, tendo em vista minimizar o impacto sobre a economia portuguesa. Se o Estado pagasse às empresas públicas, às autarquias, às regiões, aquilo que lhes deve, e se por sua vez essas empresas públicas, essas autarquias e essas regiões pagassem o que devem, ficava liberto uma quantidade grande, muito grande, de meios que permitiriam financiar a economia. Essa seria uma via fundamental para exatamente melhorar as condições de liquidez das instituições. Para o conjunto do país e para o setor público, penso que o programa é bom, mas para o setor financeiro, eu penso que ele pura e simplesmente não tem sentido. Temos um novo governo está a tomar conta das coisas e acho que o Estado vai entrar dentro daquilo que é o compromisso, dentro do MOU, de um reembolso progressivo aos bancos. Em 2011, Portugal entrou numa nova fase, assinou um acordo com quem poderia emprestar dinheiro ao país e, em troca, prometeu fazer uma das maiores revoluções estruturais das últimas décadas. As medidas prometiam afetar não só o próprio Estado, mas também vários setores da economia, entre eles a banca. Desde cedo que o sistema bancário nacional foi considerado resiliente e diferente do de outros países em dificuldades. Foi sem surpresa que em junho o Banco de Portugal dava as boas notícias, uma etapa cumprida. As metas impostas foram atingidas, pelo menos por agora. Os 4 bancos portugueses que estão sujeitos aos requisitos da EBA não só satisfazem os requisitos da EBA, como passam a satisfazer a partir de hoje os requisitos que estavam estabelecidos para dezembro em termos de capital, rácio de capital, corte year one. Mas com o empréstimo de 78 mil milhões de euros chegou um cheque de 12 mil milhões para ajudar a banca a cumprir as metas impostas caso não encontrasse financiamento sem a ajuda do Estado. E parte desse valor já foi utilizada. Millennium BCP e BPI já usaram mais de 4 mil milhões de euros. O Banif está a negociar uma ajuda que pode rondar os 600 milhões. A Caixa Geral de Depósitos estava fora desta almofada e recebeu uma injeção de capital. Mas as contas do semestre voltaram a ser pressionadas pela conjuntura do país e pela Europa. Não são os desejados, mas são claramente os esperados. Porque fizemos uma provisão extraordinária para prejuízos futuros na Grécia de 450 milhões de euros. O BCP teve de receber 2 administradores não executivos escolhidos pelo Governo e o BPI, um membro para o Conselho Fiscal. As lideranças do BCP e do Banco Público também mudaram em 2012. Carlos Santos Ferreira foi substituído por Nuno Amado no maior banco privado português. José de Matos seguiu Safarida Oliveira no Banco Público. Exame atrás de exame, Portugal foi passando com distinção, mas em setembro sabia-se que vinha uma nova etapa, o Orçamento do Estado para 2013, e começou em polémica. O Governo decidiu aumentar a contribuição para a Segurança Social, exigida aos trabalhadores do setor privado, para 18%, o que nos permitirá, em contrapartida, descer a contribuição exigida às empresas também para 18%. A sociedade, a rua, os políticos criticaram a medida do dia 7 de setembro e o Governo foi obrigado a recuar e a guardar estas mexidas na gaveta. Mas a austeridade era inevitável e aí surge a descrição do Ministro das Finanças para as contas do próximo ano. De enorme aumento de impostos. Mas nem tudo são maus sinais. Portugal conseguiu refinanciar dívida há 3 anos e agora, mais recentemente, o BES colocou dívida a médio prazo nos mercados internacionais sem a garantia do Estado, o que pode ser a porta aberta para outras operações do género. Eu não tenho dúvidas nenhumas que 2013 é seguramente um ano difícil, mas eu também penso que há uma série de aspectos muito importantes da economia e das finanças portuguesas em que estamos a registrar melhorias significativas.
A nova União Bancária e a refundação do Memorando de Entendimento são temas de hoje que prometem marcar os próximos meses. As empresas continuam a dizer que estão sem financiamento e pedem um balão de oxigênio. Mas já os bancos garantem que não falta dinheiro a todas as boas empresas. Mas afinal, será que a banca cumpre o seu papel ou é mesmo necessário um banco de fomento? E perante as queixas dos empresários portugueses, os bancos dizem que estão a fazer o seu papel e pedem projetos, mas com futuro e consistentes. O problema é mesmo a conjuntura internacional. Tanto quanto é do meu conhecimento, o que está em causa é uma discussão, neste momento, a nível de um grupo de trabalho constituído pelo Ministério das Finanças, o Banco de Portugal e o Conselho Económico e Social, com vista à criação de uma instituição financeira especializada que tem um objetivo muito específico. Esse objetivo é o de procurar gerir da melhor forma possível os fundos que provenham da União Europeia, sejam fundos estruturais, sejam fundos de coesão, sejam fundos de outra natureza, de alguma maneira cumprindo um papel semelhante àquele que o ICO faz em Espanha, ou a KfW na Alemanha, mas mais o ICO em Espanha, que faz este tipo de gestão, mas acabam por ser depois as instituições financeiras através, aliás, de alguma maneira, como acontece já no nosso país, com os fundos do CREN ou com os programas PME Invest e outros desta natureza, onde esses fundos acabam por, e essas linhas de crédito acabam por ser depois concretizadas pelas instituições financeiras. Portanto, aqui trata-se de procurar uma profissionalização maior e um rigor maior na aplicação desse tipo de fundos. Nós estamos a falar de uma instituição que vá captar depósitos e fazer concorrência aos bancos. Não é isso que tem passado, não é? Não, tanto quanto eu sei, não é isso que está em causa. Portanto, o que estará em causa neste momento é a criação de uma instituição financeira especializada. Dr. Ricardo Salgado, quando se coloca na discussão pública a necessidade da criação do Banco de Fomento ou Desenvolvimento, isso não corresponde implicitamente a uma crítica à atuação da banca, nomeadamente da banca comercial e particularmente a privada, sobre o seu desempenho e sobre a sua atuação no contexto da economia portuguesa atual? Bom, eu para já não vi nada mais a não ser uma referência a um banco de fomento. Portanto, ninguém ainda deu uma opinião concreta do que é que esse banco de fomento vai fazer. E partilho totalmente da opinião do engenheiro Faria de Oliveira. Um dos aspectos essenciais de um banco de fomento a ser criado é ver como é que vai ser financiado. Bom, porque as condições, como sabem, as condições em termos de spread, ou de financiamento ao nosso país, seguem um barómetro, que é a dívida pública, o financiamento do Estado. Sim. Portanto, eu não consigo perceber um banco de fomento que vá para o mercado captar recursos esses que têm à partida um nível muito elevado, para poder fazer algo mais pela economia. Portanto, o Banco de Fomento é normalmente um banco que se posiciona no longo prazo. Se for um banco de fomento para ser financiado com fundos estruturais vindos da União Europeia, talvez faça algum sentido, mas isso não tem a ver com o funcionamento da banca em geral. Quer dizer, não vejo nenhum aspecto de crítica que esteja aí implícito. Aliás, os bancos portugueses, como foi referido também pelo engenheiro Faria de Oliveira, têm preenchido muitíssimo bem o seu papel no financiamento possível da economia. Preciso não esquecer que os bancos portugueses continuam com um constrangimento muito forte em cima, que é o problema do deleverage. E eu estava a ouvir aqui as palavras do Carlos Santos Ferreira, do ano passado, que se aplicam in totum hoje. Problema, quanto a mim, um dos aspectos fundamentais das dificuldades do funcionamento do sistema são as dívidas que o Estado tem para com o setor privado. Eu já não falo das autarquias, falo com o setor privado. Eu gostava, em primeiro lugar, de fazer um comentário sobre o vosso filme, quando diz ali que o BPI utilizou 1.500 milhões de euros da linha de capitalização do Estado. Neste momento o valor não são 1.500, são 1.300,
Em segundo lugar, já entregámos formalmente o pedido para reembolsar mais 100. Sim. E se a EBA atualizasse os seus critérios e, portanto, não nos mantivesse amarrados à situação de 30 de setembro de 2011, nós não estávamos a pedir para reembolsar 100 milhões, estávamos a pedir para reembolsar 600. E, portanto, nós estamos a ser fortemente penalizados por uma atuação a nível europeu que eu não consigo entender, não é? Portanto, não tem nenhum fundamento, não tem nenhuma base porquê manter os cálculos para efeitos de capital amarrados à situação dos balanços e dos preços de mercado em 30 de setembro de 2011. Não é assim que vai ser em Basileia 3. Pode ter tido sentido num momento inicial para haver alguma estabilidade, os números não estarem sempre a mudar, mas agora não tem nenhum sentido e, pelas razões que o Engenheiro Farido Oliveira sublinhou, penaliza fortemente os bancos. Gostava, além disso, também de sublinhar, porque às vezes há pessoas que se esquecem ou não querem terem atenção, que no caso do BPI, a única razão para ter utilizado essa linha é devido à exposição à dívida soberana, essencialmente portuguesa. Não há nenhuma outra razão e é por esse facto que o rácio de capital do BPI, quando calculado de acordo com as regras do Banco de Portugal, que não tem em conta o problema da dívida soberana, o rácio de capital do BPI no final de setembro é quase 15%. E portanto, gostava em primeiro lugar... Já se arrependeu de ter investido em dívida portuguesa? Gostava em primeiro lugar de fazer este sublinhado. Em segundo lugar, eu já digo isto há muito tempo e portanto vou repetir mais uma vez. No caso do BPI, eu não entendo a pergunta. Não entendo a pergunta porque o BPI tem neste momento um rácio de transformação de 105%. Portanto, não temos nenhum problema para dar crédito, seja a quem for, mas eu agradeço que o Diário Económico, agradeço quem está a promover esse banco de fomento, quem seja, todas as pessoas bem intencionadas que querem puxar a economia portuguesa para a frente, tragam-nos operações de crédito para nós fazermos, porque nós precisamos de dar crédito. Mas não lhe chegam operações de crédito? O banco, para dar dinheiro, para ganhar dinheiro e remunerar os acionistas e pagar os cocos, o banco precisa de fazer crédito. Portanto, tragam-nos, eu imploro, mas a que preço nos tragam as operações de crédito. Não, mas desculpe lá, isto não é para rir. Isto não é para rir, porque qual é o problema? O problema é que as pessoas, e pessoas com muita responsabilidade, olham para o lado em vez de olhar para os problemas centrais. E isso é que é grave. A mim não me incomoda nada. Querem fazer mais bancos, façam mais bancos. Querem fazer mais coisas, façam mais coisas. Eu penso que vão perder tempo, vão queimar recursos, porque o sistema bancário português sempre, e recordo, por exemplo, olha, o Banco de Fomento, que se chamava na altura e foi comprado pelo BPI. E foi comprado pelo BPI, fazia várias coisas muito bem feitas, que o BPI continua, como, por exemplo, o Fundo EFTA. O Fundo EFTA é um grande exemplo de canalização de recursos externos para a economia portuguesa e para o financiamento de projetos, que foi iniciado pelo Banco de Fomento quando era nacionalizado e foi continuado, e muitíssimo bem, pelo BPI com o Banco Privado. E, portanto, mas este podia dizer o mesmo de todos os bancos que estão aqui presentes. Todos nós temos tido um papel que eu considero absolutamente notável de gestão e canalização para a economia portuguesa das linhas de crédito internacional, sejam elas do BEI, do KfW, da Comissão Europeia, seja de onde forem. E, portanto, eu devo já dizer, enfim, não conheço o projeto e, portanto, não me vou pronunciar por uma coisa que não conheço. Volto à minha questão central do financiamento da economia. É que o problema é a economia. O problema, eu não quero citar um político americano, não é? Porque podia parecer que estava a ser antipático, mas o problema é a economia. E esta fixação nos bancos é facílimo, no fundo é arranjar um bode expiatório, porque os bancos é que têm a culpa, ou os bancos é que não dão crédito, ou os bancos é que não sei o que mais, e enquanto as pessoas perdem tempo com isso, não vão estudar os problemas da economia portuguesa. Eu não consigo entender como é que nós despendemos tantos recursos em horas, em tempo, em pessoas, em dinheiro, à volta do sistema bancário, que, como o Engenheiro Farido Oliveira demonstrou muito bem, está bem e recomenda-se, e não se aplicam as mesmas metodologias à economia, aos setores económicos. Mas porquê é que não vamos discutir o turismo e ver quais são os problemas? É, no fundo, fazer um trabalho
como dizem os consultores, e para este efeito eu acho que eles seriam bem empregos e o BPI, como eu já disse na semana passada e repito, está disponível para contribuir para esse esforço, é fazer um trabalho bottom-up, de baixo para cima, dos problemas da economia para as soluções depois transversais, incluindo a do financiamento, se for um problema. Mas ninguém quer discutir os problemas da economia. Portanto, a sociedade portuguesa, sobretudo ao nível dos responsáveis, são esses que me preocupam, tem uma tolerância enorme para o aumento do desemprego, é uma coisa que me impressiona imenso, é como é que há uma tolerância tão grande para que o desemprego vá aumentando e para que não se discutam os problemas fundamentais onde eles estão, para se tentar encontrar soluções para ficarmos melhor. Mas não, as pessoas acham que... Nós vamos ter aqui a oportunidade também de discutir a questão economia. são os bancos. Olha, eu penso que o problema vai ser para os portugueses e para a economia. Os bancos estão bem, obrigado. Também vamos ter a oportunidade de discutir também a economia, gostava de ouvir a vossa opinião, mas gostava que nos pudesse dizer qual é a taxa de juros média que o BPI hoje aplica para o empréstimo empresarial. Repare que nós temos que vender a mercadoria um bocadinho mais cara do que aquilo que ela entra no armazém, como é natural em qualquer negócio, não é? O Banco Espírito Santo acaba de fazer uma excelente operação e eu aproveito para felicitar publicamente o Dr. Ricardo Salgado por ela, porque acho que é uma operação importantíssima para o país e, portanto, eu gostava de sublinhar isto, independentemente das conveniências que tenha ou não tenha para o Banco Espírito Santo. Eu penso que é uma operação muito importante para o país, haver uma instituição financeira privada portuguesa que nesta altura foi capaz de ir ao mercado buscar uma montante tão significativo. É muito importante. E a procura era real, porque a companhia de seguros do BPI quis comprar e já conseguiu comprar pouco, porque o rateio era muito grande, portanto até tenho uma prova concreta de que a procura era real, não foi uma procura fabricada... Já tem um título, uma notícia, o BPI investiu no BPI. A procura... Não, a companhia de seguros. A companhia de seguros. Como é que é possível investir em projetos que tenham, obviamente, pela mesma razão que acabou de referir o Dr. Fernando Henrique, taxas de rentabilidade superiores a isso para conseguir pagar estes níveis de juros que temos hoje? Primeira coisa, o Banco Santander Tota é um banco nacional. Sim. E em termos do grupo, nós não temos ajudas do grupo. Isto é uma coisa que fique clara, com toda a clareza. Nós não recebemos qualquer ajuda do grupo, a filosofia do grupo é muito clara, foi dito várias vezes, as filiais funcionam com autonomia de liquidez e autonomia de capital. Portanto, aí, meus senhores são os senhores que têm. Estamos sujeitos à supervisão do Banco Central do país, estamos sujeitos às regras do país. E, portanto, estamos à partida da mesma situação que os outros bancos portugueses. Temos um acionista que é estrangeiro. As pessoas, tirando a Caixa Geral dos Depósitos, todos os bancos portugueses têm acionistas estrangeiros. Aqui o Fernando, eu nem sei muito bem qual é a porcentagem que ele lá tem dentro de acionistas. 80%, portanto está próximo de nós. E com muito gosto. Está próximo de nós. Portanto, o aspecto de estar ligado a um grupo internacional só nos traz vantagens, sobretudo naquilo que podemos oferecer à economia portuguesa. É aí que está a grande vantagem de estarmos e de pertencermos a esse grupo internacional. Somos um grupo internacional fortíssimo, ainda agora isso foi visto, temos rastros de capital e liquidez também muito forte, estamos situados nos principais mercados e isso permite-nos dar à economia portuguesa toda uma série de apoios, pô-la em contacto com toda uma série de economias e pôr esse conjunto ao serviço dessa economia. Por outro lado, os problemas que nós temos são idênticos àqueles que têm os outros bancos portugueses. É evidente que ficámos contentes quando o Banco Espírito Santo conseguiu ir ao mercado. Como qualquer um de nós ficou contente. Teremos que lhes dar os parabéns ao Banco Espírito Santo. Gostaríamos de ter sido nós os primeiros. Nós não temos necessidade de recorrer a uma operação destas no momento atual. No dia em que tivermos essa necessidade, iremos com certeza recorrer. Pronto. Isso é um aspecto. Segundo aspecto, eu acho que o Fernando disse aqui algumas coisas que têm que ser ditas. Venham os projetos, porque o nosso principal problema é não ter projetos que nos apareçam. Todos aqueles projetos válidos que nos apareceram ao longo do ano, e alguns deles até fiz aqui de parceria com o BPI, são projetos que nós agarramos, como se diz em bom português, com unhas e dentes. Venham esses projetos todos. Venham
porque nós estamos aqui para os financiar. Mas parece que estamos com um diálogo de surdos mudos, não é? Os empresários não acho que seja um diálogo de surdos. dizem que não há dinheiro, não acho que seja um não há diálogo de financiamento. Não é um diálogo de surdos e mudos. O que eu acho é que, se a recessão atingiu os bancos, também atingiu as empresas. Vê-se uma intervenção intensivista da parte dos bancos, no sentido de ter uma atuação direta na reestruturação de um conjunto de setores, diria imobiliário, turismo, construção, que tem um conjunto de problemas. Essa reestruturação e essa consolidação no quadro atual no setor bancário é necessária ou não? Essa reestruturação é fundamental ao nível das empresas e dos setores. Isso tem a ver com a sustentabilidade. Bom, e já agora que falámos de economia, parece-me que os portugueses estão à espera que o Estado explique aonde é que se vai encontrar o nível de sustentabilidade para o Estado. No fundo, implicitamente para o país. Mas antes de irmos a esse ponto, e no setor bancário? Quando e como é que vamos chegar a esse nível de sustentabilidade? E esse aspecto é fundamental e é um problema, naturalmente, político, económico e financeiro e social. Quando pensa em setores de atividade, aquilo que os bancos fazem quando uma empresa entra em dificuldade é analisar a equação financeira da empresa, económica e financeira da empresa, e verificar se a empresa tem sustentabilidade. Qual é o futuro dessa empresa dentro de uma perspectiva de desenvolvimento. E, nessa altura, equacionar se o banco pode e deve, dentro dos níveis de risco que a empresa poderá representar, apoiar o desenvolvimento dessa empresa. E esta metodologia, quanto a mim, devia-se aplicar exatamente ao país. Devia-se aplicar ao país. E, portanto, eu julgo que é preciso que, o nosso governo possa, juntamente com a Troika, fazer um exercício, uma equação, que permita encontrar onde e quando vamos ter um nível de sustentabilidade, porque os portugueses estão à espera disso. E eu penso que mais interessante do que estar a falar sobre o passado e do que aconteceu nestes 16 meses, e já que fala do programa, eu que gostava de sublinhar nesta ocasião é um aspecto que penso que falha muitas vezes no debate público em Portugal sobre o programa de ajustamento. E a primeira é que o programa de ajustamento tinha e tem, porque ele ainda está em curso, ainda não acabou, uma missão limitada. E talvez, do lado do Governo e do lado depois de quem debate, transformou-se o programa de ajustamento acordado com a Troika na explicação e na solução de tudo. Não pode ser. O programa tem um âmbito limitado e há que ter consciência disto. E o âmbito limitado, o que é? É essencialmente estabilizar a situação financeira para permitir o regresso aos mercados antes do final de 2013. Isto é a síntese do programa. Depois também tem reformas estruturais, tem referências a uma série de coisas, mas o aspecto fundamental é este. E o segundo, que está ligado com este, é que tem uma duração muito limitada e muito curta. O programa acaba em meados de 2014. Ora bem, e portanto, eu penso que nós temos que ter consciência disto, ou seja, reconhecer as limitações do programa, quer no seu âmbito, quer na sua duração, e agora que já passou, sensivelmente, metade do tempo, eu penso que é absolutamente crucial mobilizarmos as energias de todas as partes interessadas e que podem contribuir para esse fim, para definir um programa de crescimento económico para Portugal. Eu penso que esse é o projeto em que temos que apostar, que eu chamaria Portugal 2022, portanto são 10 anos a partir do ano passado. Acho que é uma iniciativa que o Governo deve promover e aqui sim, como eu disse há pouco, faz sentido contratar consultores internacionais, incluindo um alemão, porque nós temos que mobilizar a simpatia da Alemanha para estes esforços. E, portanto, olha, a minha sugestão era que se contrate a McKinsey e a Roland Berger. A McKinsey já fez um excelente trabalho sobre isto há 10 anos, no tempo do Dr. Durão Barroso, quando era Primeiro-Ministro, e o Dr. Costa Tavares, Ministro da Economia, que várias empresas aqui presentes
ajudaram a pagar e, portanto, seguramente que estaríamos hoje disponíveis para ajudar a pagar outra vez um trabalho virado para o crescimento, que tem que ser negociado e discutido com a oposição, evidentemente, e eu não me ficaria só pelo Partido Socialista. Não vejo porque é que os outros partidos da oposição também não vão ser chamados a discutir estes temas, porque penso que têm tido também um contributo importante na estabilização da situação social em Portugal, designadamente o Partido Comunista, que é muito forte nos sindicatos. Portanto, há um sentimento positivo dos mercados em geral em relação a Portugal. Há, eu diria, um capital de confiança que está a ser dado ao Ministério das Finanças pelo trabalho que tem sido realizado. Isso é indiscutível. Ainda hoje, se forem à Bloomberg, vem lá uma referência que desde 2008, quando começou a crise, foi o primeiro ano em que 26 países que constituem e formam o mercado de obrigações, os ganhos dos 26 países nos seus títulos emitidos, nas obrigações, foi total. Portanto, os investidores no mercado de obrigações em 2012, até agora, ganharam dinheiro em todas as obrigações emitidas por todos os países. Qual foi o país que apresentou maior rendibilidade até agora? Portugal. 46% de rendibilidade no mercado. E o país, no mercado de obrigações, e o país que apresentou menor rendibilidade, o Japão, com 1,7%. Bom, portanto, é muito bom sinal. Quer isto dizer o quê? Quer dizer que há, à partida, uma credibilidade em relação a Portugal. É muito bom que houve investidores que ganharam muito dinheiro em Portugal, investidores internacionais, os nacionais também puderam participar nessas operações, provavelmente a escala mais diminuta, e isso é um fator de atratividade para o futuro, não tenha dúvida. E, portanto, eu acho que, eu não digo que vai ser uma porta aberta, até porque nós agora estamos a chegar a um período mais difícil, porque à medida que se chega ao final do ano, os grandes operadores procuram quadrar as suas posições e, portanto, o mercado, até ao final do ano, poderá ter uma retração, e já se está a verificar um alargamento das taxas, no nosso caso e noutros. Bom, porque aqueles que têm posições ganhadoras estão a querer realizar benefícios e o mercado também não é totalmente elástico. Mas, para o ano que vem, eu acho que estão, no fundo, os ingredientes necessários, disponíveis para Portugal poder ir ao mercado. Esse é um primeiro aspecto. Mas eu gostava de referir, se me permitir, vou entrar noutra área que foi abordada pelos meus colegas, com todo o respeito, e que é o problema do relançar a economia. E o relançamento da economia só se pode fazer com investimento. É que não há alternativa possível. Quais são os pontos favoráveis em que nós melhoramos? Todos aqueles que estudaram a economia sabem que não há investimento sem poupança. Bom, Portugal está novamente a poupar. O nível de crescimento da poupança anda já mais perto dos 11% anualizados. É muitíssimo positivo. Mas a nossa poupança interna não chega, embora tenha servido também já para participar, por exemplo, nos financiamentos das emissões de obrigações que foram colocadas no mercado, e aqui não posso deixar também de felicitar o Fernando Henrique pelo papel dinamizador que teve nessa colocação de obrigações. É uma forma de investimento, aplicar a poupança ao serviço das grandes empresas portuguesas, e foi muito positivo. Bom, mas nós temos que ir buscar capital estrangeiro. Mas como é que se faz isso? Temos que ir buscar capital estrangeiro, é fundamental, e os bancos, pode ter a certeza que fazem tudo aquilo que podem para atrair mais capital de risco estrangeiro, não só para as obrigações. Bom, e o primeiro instrumento que está aí disponível para atrair capital estrangeiro, qual é?
são as privatizações, evidentemente. Bom, e depois há outro fator que eu nunca vejo referido em parte nenhuma e que é espantoso, como é que analistas e economistas tão brilhantes não referem. É que empresas com prejuízos são redutoras do PIB. Deduz ao PIB qualquer prejuízo. E quais são as empresas que têm maiores prejuízos? Toda a gente sabe. São as empresas públicas. É fundamental que o processo de privatização vá até ao fim. Não é para estarmos a vender os anéis, porque eu vejo muitas críticas políticas à volta disso. Essas empresas não vão desaparecer, as empresas são portuguesas e vão ter, com certeza, até pelas suas valências, e se atraírem capital estrangeiro, é porque essas valências são muito significativas, vão continuar em Portugal. É fundamental que esse programa vá até ao fim. Tem a vantagem de que, pela neutralização dos prejuízos, o nosso PIB dá imediatamente um salto. E não tenha dúvida que mesmo empresas como a TAP, apesar de os prejuízos variarem muito ao sabor do custo dos combustíveis, que é um problema que também deveria ser equacionado convenientemente, a TAP tem apresentado sistematicamente prejuízo. Sim. E hoje há empresas de aviação rentáveis. Mas teme que as privatizações possam ser travadas? São um fator de atração de capital estrangeiro. Veja, as privatizações da EDP e da REN permitiram a entrada dos grupos chineses. O que é que aconteceu a seguir? Os próprios chineses ajudaram a financiar essas empresas com taxas de juros mais baixas do que aquelas que elas estavam a financiar no mercado. Portanto, em cima de uma entrada de capital de risco, entrou capital de empréstimo, neste caso, em melhores condições do que aqueles que Portugal tem. Fazemos agora uma curta pausa neste 10º Fórum da Banca e voltamos na segunda parte para ouvir o vice-governador do Banco de Portugal e o presidente da Associação Portuguesa de Bancos.